uma repetição de pelo menos 3 vezes de algo relacionado com os levitas, da função deles, do número deles e da genealogia deles. Isso não faz sentido dentro de um contexto de organização de um acampamento militar. Mas isso faz todo sentido dentro da organização de um acampamento cultico. Então a gente começa aqui o livro no 1 com toda a pinta, até mesmo com os números extrapolando, que o André falou, com toda a pinta que vem de um contexto militar. Exatamente. E o tabernáculo secreto. Mas ele começa esse acampamento militar, ele começa a parece que fade out, assim, né? Esmorecer em um acampamento... Isso. Cultico, a gente poderia dizer assim, um acampamento de presença de Deus, de relacionamento com a presença de Deus. E isso é típico da tradição bíblica, que é trabalhar literariamente a partir de convenções literárias, culturais, o que for, que dão a entender de que vai ser uma coisa e é outra. Sabe? Existe uma subversão, umas desconstruções... que é... E aí tem muita gente, estudioso bom, que lê e fala, isso aqui é militar, porque o povo lá na frente eles vão entrar em guerra, eles vão conquistar a terra. Só que a gente vê que é cultico e isso vai ter implicações lá na frente. Quando a gente for ler sobre narrativas de guerra, a gente vai ter que levar em consideração isso aqui, que na verdade não é militar, é cultico. Não, e falando em inversão, você falou que tinha essa característica do texto, né, de propor uma coisa e inverter. Sim. Aqui, um crescente, a gente tomou essa invertida, né? De algo militar que vai virando cultico, mas os levitas estão aqui em cima para decepcionar a gente profundamente daqui para frente, né? Outra inversão, né? Sim, vai ter inversões. Porque eles vão errar toda hora. Não dá... Os levitas vão errar toda hora. Que é outra inversão. É outra inversão, para falar, esse pessoal é consagrado, dedicado, tem autoridade... Mas eles... Vão falhar miseravelmente. Eles não são a autoridade última. Eles vão falhar e vocês, como comunidade, têm responsabilidade de superar os problemas que os líderes os ungidos do Senhor, os ungidos do Senhor vão provocar. Exatamente. Mas aí entra essa questão que eu queria trazer mais para a conclusão. Assim, de a gente tem toda essa ideia de que vai ser militar, mas na verdade é cultico. A gente não tem menção de armas. Imagina você ter um relato de uma organização de um acampamento militar em que armas não são mencionadas. Aqui uma balaclava, DJ, nenhuma estrelinha não tem ninja, nada. Por que não tem? No meio desse acampamento não tem um rei com armadura empunhando uma espada. O que você tem no meio? Você tem a presença de Deus. Como que a presença de Deus é representada? Com uma arca que tem o testemunho, a arca do testemunho, ou seja, tem as 2 tábuas da aliança, ou seja, tem instruções de como ser o povo de Deus. Você tem um candelabro, você tem a mesa dos pães. Não dá muita confiança numa guerra do lado militar, mas dá do outro lado. E você tem o altar de incenso. O que você tem? Utensílios domésticos. E utensílios de organização e instrução a respeito de quem é o povo de Deus. Luz para as nações. Luz para as nações, a ideia da luz, o pão como aquele que supre as nossas necessidades. Como José, né? Como José. Que foi esse governador para suprir. E aí você tem no meio, então, a presença divina e que é caracterizada por elementos não de guerra, mas por elementos domésticos. E aí você também tem um tipo de subversão dessa ideia que é importante, porque parece que a presença de Deus está limitada ao tabernáculo. Toda a forma de organização do acampamento parece que está limitando a presença de Deus, colocando Deus ali no meio e ele não pode sair porque é perigoso, vai matar a gente. Mas quando esse lugar da presença de Deus é retratado de forma doméstica, existe um caráter de representatividade do próprio tabernáculo como sendo um modelo de como deve ser todas as casas,